não abandonando a nossa mútua congregação, como é costume de alguns. Antes, admoestamos uns aos outros, tanto mais quando vedes que aquele dia se aproxima. Hebreus 10, 25 é bastante mal interpretado, principalmente pela casta religiosa, que partem do pressuposto que comunhão com Deus acontece a partir da comunhão com os homens, o que não é verdade. Segundo o Evangelho, é totalmente o oposto disso. A comunhão com os homens se torna possível a partir da comunhão com Jesus Cristo. Isso você consegue entender quando começa a compreender do que a carta aos Hebreus realmente está tratando. Os irmãos que haviam sido alcançados pela graça do Senhor Jesus e crido no Evangelho, na mensagem das boas novas, estavam sendo tentados a abandonar a graça de Jesus e retornar para os rudimentos da lei. O que isso significa? Significa que os homens estavam sendo tentados a deixar de acreditar que Cristo conquistou para nós a condição de salvos, de remidos, de justificados diante de Deus através do seu sacrifício na cruz do Calvário. Eles estavam sendo levados a esquecer o fato de que Jesus subiu como um renovo, como raiz em uma terra seca, que ele não tinha parecer nem formosura que olhávamos e beleza nenhuma víamos para que o desejássemos. Era o mais desprezado dentre os homens, homem experimentado nos trabalhos, que sabe o que é padecer, mas que verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas dores, levou sobre si as nossas enfermidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, porque ele foi castigado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que então nos traz paz esteve sobre ele, e que foi por meio das pisaduras dele que nós fomos sarados. Tudo foi ele quem fez. Ele levou, ele tomou, nele está os nossos castigos. É nas pisaduras dele que nós somos sarados. Ele é absoluto. Ele não precisa da ajudinha dos homens para poder nos redimir de nossos pecados. Todo o poder foi dado a ele, tanto no céu quanto também na terra. Ele é o Filho do homem e somente ele tem não só o poder de perdoar pecados, mas também de nos redimir de todos eles. Eles estavam abandonando esta fé para voltar para os rudimentos da lei, para as obras carnais, as verdadeiras obras da carne, que é tentar justificar-se diante de Deus através dos seus próprios atos de justiça. Atos esses que Paulo diz que diante de Deus não passam de trapos de imundícia. Pela força do próprio braço, eles estavam tentando se justificar diante de Deus através do cumprimento da lei. Lei esta que, segundo o próprio escritor aos Hebreus, entrou em obsolescência, entrou em caducidade. Ela é inútil, porque ela só tem o poder de lançar na nossa cara a nossa incompetência, a nossa falhabilidade, os nossos pecados. Ela não tem o poder de nos redimir. Como Paulo diria, ela é a força do pecado, porque a força do pecado, ela é a lei. E os homens estavam sendo tentados a abandonar a graça de Jesus para retornar para os rudimentos da lei. E justamente por isso, houve essa instrução, não abandonando a nossa mútua congregação. Aqui ele não fala de um ajuntamento terreno, ele não fala de pessoas desfrutando do mesmo espaço numa reunião pré-organizada, pré-datada. Não. Ele está falando de um outro campo. Ele está falando de uma outra reunião. Pois a palavra epsinagogue
significa um encontro superior, o ajuntamento que é de cima. Ele está falando de uma outra dimensão. Ele está falando a respeito daquilo que Paulo diria assim: nós fomos ressuscitados com ele e estamos assentados com Deus nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Porque é em Cristo que acontece a verdadeira comunhão. O escritor aos Hebreus está falando do campo da consciência, do campo da fé, do campo da esperança, no terreno do amor, da empatia, da comunhão verdadeira, da irmandade, do relacionamento fraternal em amor. É disso que ele está falando. Ele está falando de não abandonarmos a nossa consciência em Cristo Jesus, não abandonarmos a esperança na graça que salva, não abandonarmos o ensinamento do Evangelho de Cristo Jesus, não fazermos a ruptura desta consciência, dessa esperança e dessa fé. Não abandone a comunidade dos que creem espalhadas por todo o planeta, por toda a região, porque nós não temos comunhão em Cristo Jesus somente com aquele que está perto. Em Cristo Jesus, nós temos comunhão com pessoas que nem conhecemos, porque apesar de nunca termos nos olhado nos olhos, apesar de nunca termos apertado as mãos, dado um abraço, ouvido a voz um dos outros, nós somos irmãos. Eu não conheço você aí do outro lado, mas se você crê no Evangelho de Cristo Jesus, crê nessa esperança e espera nela, nós somos irmãos, embora nunca tenhamos tido prazer de nos conhecermos pessoalmente. É disso que Hebreus está falando. Não se permita ser sequestrado na sua vida, na experiência de provar qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, achando que comunhão são apenas encontros regulares, onde realmente a empatia não é exercida no âmago da palavra. Lembre-se que a comunidade dos que criam, eles compartilhavam e tinham tudo em comum. Eles não apenas se encontravam esporadicamente, não, eles tinham tudo em comum. Por isso que era comum rolar, por exemplo, donativos, ofertas, envio de mantimentos para irmãos de outra localidade que moravam em outra cidade, de uma outra comunidade, porque eles tinham tudo em comum. A fome dos outros de longe era também a fome deles. E isso é comunhão. É o choro do teu irmão ser o motivo da tua tristeza. Que a alegria do seu irmão é o motivo e o que impulsiona o teu louvor, o teu júbilo. Não é o que Paulo diz? Chorar com os que choram e cantar louvores pelos que se alegram. É isto que é comunhão. É termos tudo em comum. E isso tudo é transpassado a partir do momento em que você também comunga consciência, fé, esperança. É nisso que nós comungamos em Cristo Jesus. Por isso que afirmo que a verdadeira comunhão de Hebreus 10, 25 parte de Cristo Jesus para com os homens. Nós em Cristo Jesus comungamos de verdade com os nossos irmãos. Não o contrário, seria totalmente impossível, porque nós de nós mesmos não produzimos frutos que resistem a coisas que só o amor que é derramado pelo Espírito Santo em nossos corações pode resistir. Porque o amor em Cristo Jesus tudo passa, tudo suporta, tudo espera, consegue compreender de verdade a palavra que diz: em todo tempo ame o amigo e na angústia nasce o irmão. Em todo tempo. Não é apenas quando teu amigo é legal, quando teu amigo é bacana, quando ele compartilha contigo de suas dores e de suas vitórias, não quando ele é presente o tempo inteiro, mas também amá-lo quando ele vacila, quando ele pisa na bola, quando ele escorrega
e quebra feio a cara dele com relação à nossa amizade. É justamente aí que o verdadeiro amor resiste e faz que a irmandade, nesse momento de angústia, faça nascer a irmandade. É justamente aí que o amor transforma amigos em irmãos. E isso é possível em Cristo Jesus. É nisto que nós confiamos. Quando diz não abandone a nossa mútua congregação, está falando desse estado de consciência e de esperança. Eu lhe afirmo, é disto que está falando. Para abandonar, não se voltar para acreditar nas obras das próprias mãos. Porque aquele que acredita nisto decaiu da graça. Porque nós, irmãos, com certeza iremos escorregar no curso da nossa vida. Iremos cair, iremos pecar, iremos nos esborrachar no chão feio. Mas quando isto acontecer, porque acontece com cada um de nós, não se preocupe, diria João, vos digo isto para que não pequeis, mas se pecardes, nós temos um advogado diante de Deus, a saber, Jesus Cristo, o justo e poderoso para nos perdoar de todos os pecados. Não se deixe sequestrar, lhe faço este apelo. Viva na esperança da mensagem da graça. Não confie que por meio de sua religiosidade, de uma espécie de comportamento escoteirinho, gospel, você conquistará uma posição digno de receber de Jesus qualquer cuidado e qualquer favor. Antes de qualquer coisa, creia na graça de sua misericórdia, porque ela é maior que qualquer escorregão, que qualquer pecado que eu ou você possamos cometer. Ainda que não haja mais prazer em nós em cometer pecados, cometemos todos os dias e às vezes até sem saber. Mas a misericórdia de Deus é maior. O que a religiosidade quer te convencer, fazendo você voltar para os rudimentos da lei, de um comportamento de escoteiro religioso, é fazer com que você esqueça que a graça de Deus é maior que qualquer erro nosso. Aonde abundou o pecado, superabundou a graça. Isso é sinal que a graça de Jesus é maior que qualquer pecado que você cometa ou que eu cometa. A cruz de Cristo Jesus não pode ser anulada por nenhum de nós. Ninguém tem o poder de desfazer a obra feita por Jesus. As obras dos homens, elas são passageiras, elas são transitórias, elas têm data de validade. Qualquer obra realizada por nós é facilmente desfeita, destruída, desmoronada, porque elas são transitórias, são passageiras, elas não passam de vaidade. Agora, as obras de Jesus, elas apontam para a eternidade. Ninguém pode desfazer aquilo que Deus fez. Ninguém pode arrebatar das mãos de Deus aqueles que nele estão guardados. Verdadeiramente na presença de Deus, podemos descansar à sombra do Onipotente, porque as obras dele não podem ser desfeitas. Por isso que nenhum de nós tem o poder de desfazer a obra que Jesus fez na nossa vida. Uma vez que ele derramou graça e perdoou, não conseguimos desfazer isso. Isso é sinal que podemos viver de qualquer jeito? Não. Não porque não podemos, é porque simplesmente não conseguimos. O amor de Deus nos constrange de maneira que produzimos boas obras. E quando pecamos, nos contristamos, nos quebrantamos, contudo sem perder a esperança e a confiança. Por isso, crendo no amor de Deus, confiadamente chegamos diante do trono, nos rendendo em adoração e gratidão pelo perdão já cedido, não na cruz, mas antes da fundação do mundo, porque o Cordeiro já havia sido imolado
antes da fundação do mundo. Antes de Deus dizer haja luz, ele já havia dito haja cruz, haja misericórdia, haja perdão. A bondade de Deus é eterna e nunca terá fim. Portanto, meu irmão, não se deixe sequestrar, viva na liberdade do amor de Cristo Jesus e entenda que a nossa comunhão é muito mais profunda do que encontros regulares. Eu posso nunca me encontrar com você, mas você faz parte de mim e eu faço parte de você, meu irmão e minha irmã, porque em Cristo Jesus somos todos um. Portanto, não abandone a consciência, não abandone a fé, não abandone a esperança em Cristo Jesus. Antes, admoestando uns aos outros, tanto mais quando vemos que aquele grande dia, o dia de ouvirmos vinde benditos de meu Pai, se aproxima. Eu não sei se você concorda, se essa palavra encontrou morada no seu coração, mas se você concorda com o que eu acabei de dizer e isso encontrou morada no seu coração, se inscreva nesse canal, deixe o teu like, acione o sininho, porque com certeza nos encontraremos na próxima mensagem. Eu sou o seu amigo e irmão Átila Lopes. Um beijo no teu coração e até a próxima.